Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. É muito bom estar com vocês mais uma vez, vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela transmissão do Facebook, também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, o canal que nós pedimos para que você se inscreva, para que você dê o seu like, comente, compartilhe esta mensagem, porque assim nós temos um alcance maior da palavra de Deus e o próprio YouTube compreende que a mensagem é relevante e ele mesmo indica a outras pessoas. Então se inscreva no canal Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. Estamos estudando um pouco a respeito do dilúvio, este episódio da história da humanidade tão marcante, tão trágico, mas também que mostra o poder de Deus, a autoridade de Deus e o quanto é recompensador para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que estão com Ele, para todos aqueles que estão sensíveis à sua voz. Quando nós falamos a respeito do dilúvio, nós estamos falando de uma divisão na história da humanidade, uma divisão muito grande em que Deus se viu numa situação em ter que destruir a sua criação por causa do pecado que tinha avançado no mundo. Gênesis 6 é um dos capítulos mais estudados na teologia, um dos capítulos também com mais informações, mais complexos da história da humanidade, mas também que apresenta a graça, a misericórdia, o poder de Deus desde o primeiro momento. Sabemos que o ser humano, todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ele é salvo pela graça. Graça vem da palavra charis do grego, que é a expressão de transmitir alegria ao coração do outro, como nós temos a base da palavra carismático, aquele que transmite alegria ao coração do outro. Como tem sido a sua postura de vida, como você tem promovido alegria no coração de Deus através das suas escolhas, através da sua postura de vida, através do seu relacionamento com Deus, como você tem observado este direcionamento do Espírito Santo na sua vida, mantendo o foco em Jesus Cristo. Aqui, na nossa história, no enredo bíblico que é apresentado em Gênesis capítulo 6, nos mostra, desde o versículo 1 do capítulo 6 de Gênesis, que como foram multiplicados os homens na terra, lhe nasceram filhos. E desses filhos, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres entre todas as que mais lhe agradavam. O texto já começa fazendo uma divisão entre filhos dos homens, filhos de Deus e filhas dos homens. O que significa isto? Quando nós lemos a história de Gênesis, nós sabemos que esta divisão, essa nomenclatura que foi colocada aqui, se trata dos descendentes ali de Adão e Eva, e que se voltaram para Deus e se mantiveram numa postura de integridade, de relacionamento com Deus, e a descendência de Caim, que se afastou de Deus, que se manteve em rebelião contra Deus. Então, nós sabemos que se trata de duas descendências, uma que se aproxima de Deus e tenta se manter próximo a Deus, e a outra descendência que se afastou de Deus. Agora, é muito curioso como Deus, ele observa esta situação e ele pede para que nós, seres humanos tomemos cuidado com o relacionamento com pessoas que estão distantes de Deus.
porque devido à corrupção do pecado no ser humano, esta pessoa que está afastada de Deus também tem a tendência a nos afastar de Deus também. Então, observando isto, Deus pede para que nós tenhamos cuidado com esses relacionamentos com pessoas que se distanciam de Deus, que não têm os mesmos princípios, que não têm os valores do reino de Deus, que não acredita em Deus como Criador, como Supremo, não acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus e o Deus encarnado, não acredita no Espírito Santo, os seus frutos e a sua ação divina. Então Deus pede para que nós tomemos cuidado, porque senão nós poderemos ser afastados também da presença de Deus, porque nós nos acomodamos pela corrupção do pecado que habita em nós. O que o texto fala aqui em Gênesis 6 é que ao se misturarem os povos, a descendência de adoradores, ao se misturarem com os povos, a descendência que se distanciou do Senhor, todos no final acabaram se distanciando. E o que aconteceu é que a multiplicação da maldade aconteceu de uma maneira quase que totalitária neste mundo. É muito interessante em Gênesis 6, versículo 3, quando Deus fala a Noé: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Olha o versículo 5, preste atenção nessa declaração do texto de Gênesis. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que ele era continuamente mau em todo o seu desígnio e de todo o seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Observe que a declaração de Deus no versículo 5 de Gênesis 6 é que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra. O afastamento de Deus traz a maldade que está contida na corrupção do pecado que habita em nós. O homem afastado de Deus tem a sua tendência natural em praticar aquilo que é mal aos olhos de Deus e aquilo que é prejudicial para a própria sociedade, para a família, para as relações sociais, enfim, para todas as questões de experiência de vida humana. Quando o ser humano se afasta de Deus, este afastamento vai produzir uma maldade prejudicial a si mesmo, à família e à sociedade, de maneira geral. O mundo, no tempo de Noé, se tornou totalmente corrompido, totalmente corrupto. Agora, algo que nos é interessante é que, quando Jesus veio ao mundo, ele nos deu um alerta usando os dias de Noé como exemplo para todos nós. Em Mateus, capítulo 24, versículo 37, o texto nos diz assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? E como foi nos dias de Noé? O mundo estava totalmente corrupto, a maldade havia se multiplicado e as pessoas, na sua quase totalidade, estavam afastadas de Deus, se tornaram adversários de Deus, se tornaram inimigos de Deus. Ninguém seguia mais o bem, todo mundo só queria vantagem, seguir os seus próprios desejos do coração, da mente, queria tirar vantagem de todas as coisas, não importando com quem eles se relacionassem, com quem eles iriam prejudicar, desde que houvesse alguma vantagem pessoal.
Isto entristeceu o coração de Deus, mas, por outro lado, também havia uma pessoa diferenciada ali naquele meio. E isto nos mostra que é possível, mesmo em meio à corrupção do pecado, quando há disposição, quando há compreensão da palavra de Deus, quando há relacionamento com Deus íntegro, verdadeiro, é possível se manter na sua integridade, na sua moral, no seu respeito, nos seus princípios e valores. É possível viver desta maneira, mesmo em meio a um mundo corrompido pelo pecado. Mesmo em meio a um lugar de adversidade, a um lugar que tem muita maldade. Tem pessoas que têm dificuldades no ambiente de estudo, tem pessoas que têm dificuldade no ambiente de trabalho, tem pessoas com dificuldades nos relacionamentos familiares, as pessoas nas suas experiências sociais têm muitas dificuldades e adversidades. Mas é possível se manter íntegro, segundo a palavra de Deus, quando nós mantemos a palavra de Deus em nós, quando ela é o nosso princípio, o nosso valor eterno, quando a palavra de Deus é a única regra de fé e prática para a nossa vida, nós podemos vencer todas as adversidades. Aqui, no versículo 7 de Gênesis 6, diz assim: Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Noé, pela sua postura de vida, alegrou o coração do Senhor, levou alegria ao coração de Deus. Noé se manteve com uma postura diferenciada, mesmo em meio à maldade e à corrupção do mundo. Ele se manteve com os princípios e valores apresentados por Deus até aquele momento. Isto foi suficiente para alegrar o coração de Deus, para que ele e a sua família recebessem a salvação. A salvação pelo poder de Deus, pela instrução de Deus, pela obediência a Deus. Tudo aquilo que Deus colocou diante de Noé para ser feito, ele fez, cumpriu integralmente até o final. Noé cumpriu palavra por palavra, passo a passo, a ponto de fazer uma arca, um barco, numa região onde não havia condições de navegação. E aí, mesmo assim, por mais absurdo que pudesse parecer, Noé cumpriu, junto com a sua família, a palavra de Deus. Noé, aqui o versículo 8, porém Noé achou graça e promoveu alegria diante do Senhor. Promoveu alegria no coração de Deus. A sua postura de vida, as suas escolhas, a sua obediência, o seu relacionamento com Deus tem promovido alegria no coração de Deus. Deus pode olhar para você e fazer a declaração que é registrada aqui no versículo 9 a respeito de Noé, que é uma declaração essencial para que todos nós sejamos salvos pelo poder de Deus em nós. O texto diz assim no versículo 9 de Gênesis 6. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Observe como era a postura de Noé e a maneira que Noé também ensinou seus filhos a serem no relacionamento com Deus. 3 qualidades essenciais, 3 adjetivos essenciais são aplicados à pessoa de Noé quando se fala que ele achou graça diante de Deus, quando ele alegrou o coração de Deus.
Eis a história de Noé. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Justo, esta expressão de justiça, é aquele que anda em paralelo com a palavra de Deus. Aquele que é obediente, aquele que é respeitoso, aquele que considera a palavra de Deus mais importante do que a sua própria vida. Aquele que crê na palavra de Deus de maneira absoluta, sem questionamentos, sem duvidar, sabendo que Deus sempre tem o melhor para todos nós. Aqui diz que a história de Noé, a história de vida de Noé, é que ele era um homem justo e não apenas isto, ele era íntegro. Ele era justo, obediente, observador da palavra de Deus, porque ele era íntegro. Íntegro mediante a palavra de Deus, íntegro mediante o seu relacionamento familiar, íntegro guardando seus princípios e valores éticos e morais, mesmo em meio a uma sociedade maldosa e corrompida pelo pecado na sua totalidade. Como é viver em meio ao pecado, mantendo a integridade e a obediência a Deus? Só há uma maneira de fazer isto, que é o terceiro atributo das características de Noé. Ele andava com Deus. Com quem você anda? Quem está ao seu lado? Quem está conversando com você? Quem está caminhando junto com você? Quem você escolheu para compartilhar a vida com você? Quem está caminhando dentro dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus objetivos? Quem caminha com você? Noé caminhava com Deus, ensinava os filhos a caminharem com Deus. Desta maneira, todos se fortaleciam. Desta maneira, todos estavam sensíveis à voz do Espírito Santo e se permitiam ser guiados por esta voz, pela voz de Deus. Hoje nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo habitando em nós, que nos concede sabedoria, discernimento, direção espiritual, compreensão da palavra com muito mais qualidade, com muito mais integridade e integralidade desta palavra em nós nos dias de hoje. Quem você escolheu para caminhar com você? Está despertando o melhor de você? Está despertando o bem que o Criador colocou de si mesmo em você, ou está despertando a corrupção do pecado? O que está sendo despertado em você pela sua postura de vida? Você tem guardado os princípios, os valores de ética e moral segundo a Bíblia, que é regra de fé e prática, segundo o modelo de Jesus Cristo, segundo os frutos do Espírito Santo? Amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Você tem guardado esses princípios e valores e praticado a sua vida cristã de uma maneira que a sua postura traga alegria ao coração de Deus? Você tem se comportado desta maneira? É uma pergunta que todos nós temos que fazer. A todo momento, todos os dias, nós temos que nos questionar e observar. Eu estou agradando o coração de Deus? Deus está feliz comigo? Deus pode fazer a declaração que ele fez a Noé, que ele fez a Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele pode fazer a declaração que ele fez a Enoque. Este é meu amigo, amigo de Deus. Enoque também andava com Deus. Também Moisés, Abraão, que eram amigos de Deus. Também o próprio Jesus Cristo no batismo, quando Deus abre os céus e lança a sua voz dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Este é meu filho em quem eu tenho prazer.
E é hoje, pode dizer para você e para mim, este é meu filho em quem eu tenho prazer, esta é minha filha em quem eu tenho prazer. Nós precisamos ouvir de Deus a declaração de aprovação, de alegria no seu coração pela nossa postura de vida, pelas nossas escolhas, pelo nosso comportamento. O dilúvio, ele vem para apresentar o juízo de Deus. Haverá um juízo e nós somos julgados todos os dias pela nossa postura, pela nossa maneira de ser, pelo nosso comportamento. Somos julgados todos os dias por amor a Cristo. E por este amor é que nós nos permitimos ser transformados, regenerados, segundo o propósito de Deus para a vida eterna. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma maneira muito especial. Que esta reflexão de hoje traga uma reflexão íntima, pessoal na sua mente, no seu coração, para que você observe como a sua postura de vida pode estar agradando ou desagradando a Deus. Eu espero que você agrade ao Senhor, promova alegria no coração de Deus, porque certamente é isso que vai te conduzir à salvação e à vida eterna. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, pelas tuas bênçãos e cuidados. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos ouvindo, nos acompanhando, que o Senhor permaneça com eles, que o teu Espírito Santo os dirija e que eles se fortaleçam na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.